Ondas da Ciência, o programa de rádio da FAPEMIG. A solução dos problemas causados pelas drogas passa por todas as diferentes áreas do governo e da sociedade envolvidas nesse enfrentamento. Saúde, justiça, educação, assistência social e várias outras. Segundo a professora de enfermagem psiquiátrica da UFMG, a doutora Amanda Reinaldo, apesar dos avanços alcançados, que ela considera como muitos de fato, falta o bom e velho e básico diálogo entre essas instituições. Pesquisadora do tema e coordenadora do Centro Regional de Referência em Dependência Química, um órgão ligado ao Ministério da Justiça, Amanda Reinaldo nos ajuda a ter uma ideia de como é complexo o tratamento do abuso do crack, álcool e outras drogas e também dá dicas. Isso quer dizer que a gente não pode observar o dependente químico como um ser isolado, não é tirando ele da rua, não é pensando só na abstinência, não é pensando só no tratamento individual, que a gente tem que pensar nas ações de enfrentamento ao uso de drogas. Na verdade, a gente tem que pensar em ações mais amplas, pensando, por exemplo, a escola como um lugar de prevenção assim, precioso, ainda mais que nós temos crianças, jovens e adolescentes utilizando droga de forma maciça. Então, a escola como um lugar de prevenção, a família como um fator protetor para isso, então a assistência social ela tem que entrar nesse sentido. O conselho tutelar tem que entrar também, né, atuar junto às crianças que estão em risco, né, em famílias de usuários. E nós temos vários exemplos de famílias de usuários, pai, mãe, filhos mais velhos e as crianças nesse ponto, né, um ponto de extremo risco. Então, a gente tem que proteger essas crianças. A saúde, se preparando seus profissionais de saúde para atender usuários de drogas, principalmente trabalhando o estigma, trabalhando a questão da abordagem, que não é uma abordagem fácil. As pessoas precisam de aperfeiçoamento e capacitação para isso. E a justiça, entendendo que não é só mandando para a internação involuntária que vai resolver o problema. A internação compulsória, ela é divulgada como sendo uma solução para o problema. É verdade? Não, eu acredito que isso é um grande problema, é um grande erro, é um grande equívoco. Né? Nossa, infelizmente. A história da psiquiatria mesmo mostra que toda vez que nós isolamos para tratar com a desculpa, né, de tratar, a gente está, na verdade, violando direitos. Usuários de substância, a clínica do usuário de substância é totalmente diferente da clínica da psiquiatria. Não estou defendendo internação de tipo nenhum, nem na psiquiatria, nem na dependência química. Mas as clínicas são diferentes. Então, quando você pensa em isolar esse usuário para tratar com um horizonte de abstinência, é um risco muito grande. Países mais desenvolvidos já fizeram isso e erraram e conseguiram consertar a tempo alguns. Então, a questão é trabalhar com redução de danos, pensar o que aquela pessoa pode fazer por ela mesma. Então, se hoje ela fuma 20 pedras de crack e amanhã ela consegue fumar 10, ótimo, que bom. A gente já conseguiu, é um passo. A abstinência ela pode até ser um horizonte para quem acredita nela, mas isso a longo prazo. Não o fato de internar, medicar e isolar, isso não vai resolver o problema. Qual seria, então, a solução para esse problema? Que os poderes instituídos, as instituições, elas conversem entre si. Diálogo. Diálogo, isso mesmo. Que elas comecem a traçar metas palpáveis, palatáveis, dentro da questão, pensando nos recursos de cada município, nos recursos de cada estado, pensando o que é possível, respeitando a cultura do sujeito, respeitando onde ele está inserido, serviços de saúde disponíveis. Não adianta você querer atender 1 milhão de pessoas, você só tem um serviço de atenção à saúde. Para esse 1 milhão de pessoas não tem como. Então, e a formação desse pessoal também precisa ser especial. A formação tem que ser repensada dentro das instituições de ensino. Né? É importante que os cursos da área da saúde e da assistência social também, até outros, antropologia, sociologia, comecem a pensar no tema, porque o uso de drogas, usar drogas se fosse ruim, ninguém usava. Né? Então, é uma coisa boa, as pessoas usam porque gostam. Se depois isso vai causar dano, vai gerar o abuso, é outra conversa. Mas, a princípio, a gente tem que entender isso, tem que entender a história natural da doença, tem que considerar que essa pessoa é uma pessoa doente, que ela precisa de tratamento, mas que esse tratamento não passa pelo estigma nem pela violação de direitos. Então, as pessoas têm que conversar, as instituições de ensino têm que preparar os seus alunos, né, que estão de frente, né, nas urgências, nos serviços de atenção primária, para atender e para acolher essas pessoas que procuram atenção nesses lugares. Por hoje é isso. Obrigado por sua audiência. Eu sou Marcos Vinícius dos Santos e este foi o Ondas da Ciência, fapemig.wordpress.com. Até a próxima!